bem com vocês? Hoje nós vamos resolver as atividades das semanas 1 e 2 do PET volume 4 de Física. Vamos lá? Começamos então com a atividade de número 1. Ela diz o seguinte: a diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série. Primeira coisa é você analisar, definir, né, o tipo de associação que está sendo trabalhada. Nesse caso, o exercício já te contou, né? Não precisaria te dar essa informação, pela figura a gente consegue perceber que a corrente elétrica só tem um caminho para fazer quando ela passa por esse circuito, né? Lembra que a corrente tem que sair do polo positivo, que é o risquinho maior, e chegar ao polo negativo, que é o risquinho menor. Para fazer isso, a corrente só tem uma opção, que é passar pelos dois resistores que estão associados. Então, nesse caso, a gente diz que a associação está em série, ok? Aí ele me fala que esses resistores têm 10 e 100 ohms e a diferença de potencial, né, é 220 volts. Só que ele quer saber a resistência equivalente, então essa informação da DDP, ela é irrelevante para a gente aqui, tá bom? Como que eu calculo a resistência equivalente de circuitos em série? A gente soma o valor de todas as resistências que estão associadas, que no caso aqui são só duas, eu vou chamá-las de R1 e R2. Não precisaria nem montar isso, tá? Só estou montando para vocês perceberem como realizar esse cálculo. Então, a resistência equivalente vai ser 10 mais 100, que são 110 ohms, que é a unidade de medida de resistência elétrica. Então, resposta correta, letra B, 110 ohms, ok? Não se esqueçam, quando for enviar as atividades de vocês, de deixar essa resolução completinha, ok? Atividade de número 2. Um circuito elétrico é formado por 4 resistores de 1,5 kΩ de resistência, ligados em paralelo. Tá? Então, ligação em paralelo. Determine a resistência elétrica equivalente desse circuito. Se esse circuito está em paralelo, eu tenho 4 resistores em paralelo, é como se eles estivessem assim, ó. Tem um resistor aqui, outro aqui, outra aqui, e a fonte de tensão. Professora, preciso fazer esse desenho? Não, tá? Não precisa fazer esse desenho. Estou só colocando para exemplificar para vocês. Todos esses resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial, né? Lembra que eu comentei no vídeo teórico com vocês, que é como se eu estivesse conectando todo mundo na mesma tomada, se eu estivesse usando um T. Todos esses resistores têm exatamente o mesmo valor. E o exercício me dá uma informação importante, tá? Ele fala que todos esses resistores são iguais. Então, todos esses resistores, eu vou chamar de R, valem 1,5 kΩ. E aí, ele me dá a informação que essa letra K representa um múltiplo, que é o quilo. E o quilo, apesar disso parecer um menos, viu, gente? Não é menos, não. O quilo representa a potência de 10
10 elevado ao cubo. Então, quando aparece um submúltiplo, quando aparece uma letrinha dessa, a gente tem que trocar essa letra pelo número que ela representa. Então, na verdade, o número que eu vou utilizar não é 1,5, é 1,5 vezes 10 elevado a 3 ohms. Então, ó, eu troquei essa letra pela potência que ela representa, né? A gente usa muito no dia a dia o quilo, quilograma, né? Que são 1000 gramas, né? 10 elevado a 3 representa 1000. Um quilograma, 1000 gramas. Quilômetro, 1000 metros. Então, essa grandeza não, desculpa, esse múltiplo, ele é presente no nosso cotidiano em várias outras grandezas, aqui na eletrodinâmica também. E aí ele quer saber resistência equivalente. E a gente tem um macetezinho. Quando eu tenho resistores associados em paralelo, e esses resistores têm exatamente o mesmo valor, a gente pode utilizar a seguinte regra, fazer o seguinte cálculo, ó. Resistência equivalente é o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Ou seja, a resistência equivalente, eu vou pegar apenas o valor da resistência, que é essa daqui, ó, 1,5 vezes 10 elevado a 3 e dividir por 4. Só vale para quando todos os resistores forem iguais e se esses resistores estiverem em paralelo, tá? Se estiver em série, eu tenho que somar todo mundo. Se estiver em paralelo e forem diferentes, é óbvio que eu não posso usar essa conta, porque cada um vai ter uma resistência diferente. Para ficar mais fácil, vamos tirar essa potência de 10? Não precisa, se você quiser não tirar, não tem problema. Mas vamos lá. 10 elevado ao cubo é 1000, certo? Quanto que é 1,5 vezes 1000? Vai dar 1500. Ok? Então, a resistência equivalente é 1500 dividido por 4. Eu, particularmente, acho mais fácil resolver assim esse exercício. Mas não precisaria tirar da potência de 10 se você não quiser. Dividindo aí, você vai achar esse valor, 375 ohms. Então, vamos só relembrar o que é essa resistência equivalente. O seguinte, se eu quisesse trocar esse circuitinho, que é formado por esses 4 resistores, se eu quisesse trocar por apenas um resistor que fizesse o mesmo efeito que todos os outros juntos, eu teria que trocar por um de 375, ok? Vamos então para a questão de número 3. Determine a resistência equivalente no circuito a seguir. Então, ó, se você tiver um circuito, a primeira coisa que você vai fazer é olhar a sua fonte de tensão. Você sempre começa a analisar o circuito dela. Porém, isso é obrigatório? Não, é uma dica minha. Eu particularmente acho mais fácil fazer dessa forma. Olha para a fonte de tensão e comece a analisar o seu circuito a partir dela. Por quê? Lembra que a corrente sai dela do polo positivo e tem que voltar para ela pelo polo negativo? Então, foca nela. Por quê? Vamos seguir o caminho da corrente? Quando ela sai aqui do polo positivo, ó, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai passar aqui, tananã. Passou, passou, passou e voltou. Apesar do desenho do circuito, né, às vezes te dá uma impressão de que aqueles resistores estão lado a lado, eles não estão. Repara que para fazer a corrente sair no mais e chegar no menos, a corrente teve que fazer um caminho único, um caminho só.
Então, a gente diz que esse circuito está em série. O exercício já tinha te contado. Se o meu circuito está em série, como que eu vou calcular a resistência equivalente? É só somar todos os resistores que estão envolvidos, tá? Então, eu vou começar desse daqui, ó. Vou começar com esse de 15. 15 mais. Segue a corrente, o próximo é o de 10. Continua, o próximo é o de 25. Depois do de 25, tem outro de 25. Já tô aqui, ó, nesse daqui de 10. Então, mais 10 e outro de 25. Tem que dar uma descidinha aqui, mas deu certo. Certo? Então, basta somar todo mundo. Então, vamos lá. 15 mais 10, 25. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 10, 85. Mais 25, 110. Por coincidência, o mesmo valor que deu na questão 1. Professora, o que quer dizer isso mesmo? Quer dizer que se eu quiser trocar todos esses 6 resistores que eu tenho nesse circuito por apenas um, que fizesse o mesmo efeito que todos esses aí juntos, eu teria que trocar por um resistor de 110 ohms, ok? Questão 4. Essa questão, eu não sei, porque eles não colocaram a fonte, mas já foi questão de vestibular. Eu só não lembro de qual. Pode ser que eles tenham modificado alguma coisa, algum valor, mas essa questão já foi cobrada em vestibular. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. O meu notebook, por exemplo, que eu estou usando para gravar essa aula, ele é um notebook touch, né? Eu estou escrevendo aqui diretamente na tela, usando essa canetinha aqui também, que é uma canetinha touch. Eu posso usar os dedos também, né, obviamente, mas eu acho mais fácil utilizar a caneta. Então, é uma tecnologia bastante útil ultimamente. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Basicamente, ele está te falando o seguinte, vamos supor que minha mão aqui seja a tela, quando a gente encosta na tela, eu estou fechando o meu circuito, né? Eu estou fazendo uma corrente passar por ele, ele manda um comando que é transferido aí para o meu celular, ele compreende o que eu quero fazer. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de toque. Porque lembra que para um circuito funcionar, ele tem que ser fechado. Ele tem que ter um ponto de entrada e um ponto de saída. Bom, então a pergunta é: qual a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, ele quer saber o seguinte: deixa eu colocar a canetinha aqui. Se eu fecho o meu circuito no ponto A, ou seja, eu liguei o meu interruptor, tá? Eu deixei aquele caminho ali para a corrente passar, porque para a corrente circular eu preciso ter um circuito fechado. Então, sempre segue o caminho da corrente para você identificar com maior facilidade o seu circuito, tá? Corrente sempre sai do polo positivo, que é o risquinho maior, e tem que chegar no polo negativo, que é o risquinho menor. Se por algum motivo a corrente não conseguir fazer esse caminho, meu circuito não funciona, ou aquele pedaço do meu circuito não funciona. Então, ó, a corrente vai fazer esse caminho. Quando ela chegar aqui, ela vai falar assim, opa, eu tenho o que a gente chama de nó.
eu tenho dois caminhos possíveis para seguir. Eu posso descer ou eu posso passar por esse resistor. A corrente, ela não tem tanta inteligência assim, né, para fazer essa decisão. Então, o que ela faz? Ela se divide, ela passa um pouquinho, ela fala, opa, vou atender todo mundo, né? Ela passa um pouquinho descendo aqui em linha reta, né? Passa um pouquinho aqui para o lado direito, ok? Quando ela chegar aqui no ponto A, ela vai falar assim, opa, eu tenho mais um nó, eu tenho mais uma divisão. Só que a corrente tem que sair do polo positivo e chegar no polo negativo, certo? Se ela fosse seguir esse caminho aqui, se ela fosse descer e passar pelo ponto B, quando ela chegar no ponto B, ela não tem para onde ir, porque o meu circuito ali está aberto, né? A corrente ela não fica acumulada num lugar, ela circula. A definição de corrente elétrica é movimento ordenado dos elétrons, então eles precisam se movimentar. Eles precisam chegar no objetivo deles, que é o polo negativo, tá? Então, na verdade, a corrente elétrica ela nem identifica que existe esse pedaço do circuito, né? Por quê? Porque aqui é uma rua sem fim, tá? Então, ela não passa por esse resistor de 4 ohms. Ela não passa por aqui, porque se ela passar por aqui, ela não tem para onde ir, tá? Então, aquele circuito, aquele resistor, ele na verdade, ele não está fazendo parte do meu circuito quando eu fecho a chave A. A gente poderia até refazer esse desenho, ó, sem aquele resistor. Então, eu tenho... Repara no desenho não, gente. Aqui. Aquele outro resistor. E o resistor ali de baixo eu não preciso desenhar, porque ele não vai fazer parte do meu circuito, tá? Bom, então o que a gente vê aqui? Que eu tenho esses dois resistores aqui. Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui. Esses dois resistores aqui que estão em paralelo. Por quê? Lembra que para a gente definir um circuito em paralelo, eu falei para vocês, observa se a corrente tem que se dividir para passar por eles. Se ela tiver que se dividir, esses resistores estão em paralelo, tá? Então, aqueles dois estão em paralelo. O outro resistor não está em paralelo, né? A corrente passa por esse e depois ela se junta aqui para passar por esse de baixo. Né? A corrente ela não pode ser perdida no circuito. Então, ela se divide, mas em algum momento ela tem que se juntar de novo. Então, esse circuito que mistura resistores em paralelo e resistores em série, a gente chama de uma associação mista, que é assunto das semanas 3 e 4. Mas eles já trouxeram um exercício de associação mista aqui, então vamos resolver, né? Então, ó, esses dois resistores estão em paralelo. Eles são idênticos, os dois valem 4 ohms. Ao invés de chamar de REC, eu vou chamar de RP, resistência em paralelo, tá? Só uma forma de nomenclatura para a gente não confundir. Então, eu vou pegar os resistores que eu tenho, que são resistores de 4K. Lembra do K, do exercício anterior? O K representa 10 elevado a 3. Eu não vou escrever 10 elevado a 3, eu vou deixar a letra. Eu tenho dois resistores de 4K, né? Porque eu estou olhando só para esses dois aqui por enquanto, ok? Estou resolvendo só os resistores que estão em paralelo. 4K dividido por 2 vai dar 2K ohm. 2K ohm. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Lembra que fazer resistência equivalente é como se eu estivesse pegando os resistores e trocando por um só. Então, eu peguei esses dois resistores aqui que estão em paralelo e troquei por um só. E esse um só deve ter um valor de 2. Então, vou apagar meu circuito aqui, ó, e vou desenhar de novo. Minha fonte de tensão aqui.
aquele resistor de 4 ohms que estava embaixo, e aqueles dois que estavam em cima eu transformei em um só. Então, em um só de 2, e o outro que estava aqui era de 4, continua de 4, que eu ainda não mexi com ele. Ok? E agora, esses dois resistores que sobraram, tá vendo que a gente vai fazendo um circuito, quando ele é um circuito misto, a gente vai fazendo em partes, a gente vai resolvendo pedacinhos por pedacinhos, né? Esses dois resistores ficaram em série. Para calcular uma resistência em série, a gente soma os resistores. Então, vou somar o resistor de 2K com o resistor de 4K. No total, eu vou ter um resistor de 6K ohms. Então, resumindo, se eu tivesse que trocar todos os resistores desse circuito por um só, e esse um só tivesse a mesma função que os outros tinham, né? Ou seja, eu estou substituindo vários resistores por um só. Vamos redesenhar aqui, ó. Se eu tivesse que trocar todos aqueles resistores por um só, eu teria que trocar por um resistor de 6K, tá? Então, resolver um circuito, fazer a resistência equivalente é isso. Trocar todos os resistores por apenas um. E aí, nós então temos como resposta, né, para essa questão, a letra C. Ok? Então, eu teria uma resistência equivalente de 6 ohms. Se eu ligasse lá no ponto B, ao invés de ligar no ponto A, será que seria diferente? Fica aí uma questão para vocês tentarem fazer, beleza? Façam e depois comentem comigo aí o resultado que vocês encontraram. Bom, gente, então finalizamos aí as atividades do PET 4, semanas 1 e 2 do terceiro ano, ok? Não esqueçam de fazer a correção, tá? Quando vocês forem enviar as questões, elas têm que estar acompanhadas da resolução, tá? Então, quem já tinha feito as questões, confira, né? Verifique se você fez da forma correta. Pode ser que você tenha realizado os cálculos de uma outra forma, feito uma outra análise e tenha chegado ao mesmo resultado. Se esse foi seu caso, depois me manda aí para a gente discutir, para ver se a forma como você fez também está correta, beleza? E é isso, então, até a próxima semana.